Fala galera do YouTube, hoje a gente vai aprender um conteúdo muito maneiro aqui dentro do Power BI, que é basicamente a criação de indicadores no Power BI, que hoje a gente chama de KPIs aqui dentro, beleza? E aí como é que funcionam esses KPIs? Basicamente vão ser uns gráficos que vão mostrar pra gente o valor de algum indicador e como que ele está com relação à meta. Nesse caso aqui ele está bom com relação à meta, por isso que está verdinho. Se eu quiser visualizar o indicador de outro mês, por exemplo, posso filtrar aqui para o mês de dezembro. Ó. O mês de dezembro está mal com relação à meta, porque ele está vermelho, então ele está abaixo da meta. Tranquilo? Então a gente vai aprender passo a passo a fazer isso. E aí, antes de a gente começar o passo a passo, como que a gente vai fazer? Primeiro, lembra de se inscrever no nosso canal para receber todos os conteúdos. Clica no sininho logo depois que se inscrever para ser notificado sempre que surgir conteúdo novo de Excel, de VBA, de Power BI. E lembra de curtir o nosso vídeo se você está gostando das nossas aulas, só para a gente saber se você realmente quer que a gente continue gravando mais ou se a gente pode parar por enquanto. Eu tenho visto bastante comentários de vocês, eu tenho perguntado se vocês preferem mais fórmulas ou mais gráficos, então estou tentando dividir. E aí lembra de comentar aqui para mim qual é o conteúdo que você quer aprender sobre Power BI. Você já viu algum gráfico maluco dentro do Power BI que você quer aprender? Você quer aprender mais alguma fórmula específica? Me diz aí qual é o tema que você quer aprender a fazer dentro do Power BI, que eu vou gravar especialmente para você, tudo bem? Então agora vamos para o conteúdo da aula. Beleza, o que ele está pedindo aqui para a gente? Basicamente ele está falando o seguinte, ó, faça uma análise com o KPI para avaliar os pedidos mensais da empresa, tudo bem? Então o total de pedidos de cada mês. Só que a meta é que os pedidos cresçam 2% ao mês. Então se vendeu 100 pedidos nesse mês, no mês seguinte vai ter que vender 102 e assim por diante, beleza? Então, só antes de a gente começar, vamos tentar entender as informações que a gente vai ter na tabela. Então, voltando aqui na minha guia dados, a gente vai ter lá o SKU, o tamanho do pedido, que é a quantidade vendida daquele produto, qual foi a loja da venda, a data, o código do cliente e assim por diante. Beleza, então o que a gente vai querer fazer? Basicamente, a análise vai ser a quantidade vendida em cada um dos meses. Se a gente olhar aqui nas datas de venda, a gente tem informações de janeiro de 2016 até terminar mais ou menos ali no final de 2018, tudo bem? E aí, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai voltar aqui dentro da nossa guia relatório, a gente vai clicar aqui na página 1 para começar a fazer todas as nossas análises. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, se a gente quer saber o total de pedidos mensal, o primeiro passo é, a gente vai ter que criar uma fórmula que vai calcular o total de pedidos, tudo bem? E como que a gente faz para calcular o total de pedidos? Ó, vou voltar na minha guia dados. Como que eu faço para criar uma fórmula que vai somar todos os valores da coluna de pedidos? Basicamente, eu vou ter que criar uma medida. Então, lembra, sempre que for criar uma fórmula dentro do Power BI, você vai ter duas opções. A primeira opção é você criar uma coluna calculada, que basicamente vai ser você criar uma coluna aqui com o valor que ele vai calcular linha por linha. Só que nesse caso, eu não quero que ele calcule nada linha por linha, eu quero que ele some todos os pedidos. Então, eu quero um único valor como resultado, que vai ser o total geral de pedidos. E aí, como que eu faço para ele retornar um valor para mim? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou clicar em nova medida, porque eu quero criar uma medida que vai somar todos esses valores de tamanho do pedido. Então, eu vou clicar aqui, botão direito e nova medida. Pronto. Já apareceu aqui em cima, tá vendo? Ó, vou dar até um zoom. Já apareceu para a gente a barra de fórmulas para a gente poder colocar qual é a fórmula que a gente quer aplicar. E aí, aqui do lado, dentro da nossa tabela de vendas, apareceu para a gente esse campo chamado medida, com uma calculadorazinha aqui do lado indicando que vai ser uma medida que a gente vai calcular. Beleza. E aí, como é que vai funcionar? A gente vai colocar o nome da medida igual a fórmula que a gente quer aplicar ali dentro. E o que eu quero colocar aqui dentro? Basicamente vai ser o total de pedidos, então vou chamar de total pedidos e vou colocar o sinal de igual. Como que eu faço para somar todos os valores da coluna de tamanho do pedido? Simples. Vou colocar a fórmula sum, porque lembrando, todas as fórmulas do Power BI são em inglês, e vou colocar qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar. No caso, vai ser a coluna de tamanho do pedido. Então, vou escrever aqui tamanho de pedido, vou dar um tab para ele preencher para mim. Pronto, fechei o parênteses e dei um enter para ele terminar a minha fórmula. Pronto, o que eu tenho lá? Eu tenho o total de pedidos, que vai ser a soma de todas as vendas. Como que eu faço para visualizar o resultado desse valor de total de pedidos? Se você reparar, não aparece para a gente o total de pedidos dentro da nossa tabela. Então, como que eu faço para ver o resultado de uma medida que eu acabei de criar? Basicamente, eu vou ter que voltar lá no relatório do Power BI, vou ter que criar alguma visualização, alguma matriz, alguma tabela, algum relatório gráfico que tenha essa medida para eu poder visualizar o resultado. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar aqui nessa matriz, beleza? E aí, nessa matriz, eu vou querer pegar esse total de pedidos e vou jogar para valores para poder visualizar o resultado, beleza? Então, total de pedidos para valores. E está lá pequenininho para a gente, total de pedidos 71.442. Só para visualizar de uma forma um pouco mais
aproximado com zoom para poder ver melhor, vou clicar aqui em cima nesse zoom no modo de foco e tá lá, total de pedidos 71.442. E aí, o que eu quero fazer com isso? Basicamente, eu quero saber o total de pedidos de cada mês, para saber se cada mês ele está aumentando ou não. Porque lembra, qual que é o nosso objetivo geral? A gente vai querer fazer uma análise para saber como que as vendas estão com relação à meta. A meta é, todo mês a gente vai ter um determinado número de vendas. E a meta é, todo mês tem que sempre crescer 2% com relação ao mês anterior. Tudo bem? Beleza. Então, essa matriz que a gente tinha criado aqui, como que eu quero fazer? Eu quero dividir esse 71.442, que foi o total de todos os meses, quero saber quanto que foi para janeiro de 2016, fevereiro de 2016, março, abril e assim por diante. Como que eu faço para dividir entre essas informações? Se você olhar aqui embaixo, a gente tem uma outra tabela, que é a nossa tabela de calendário. O que essa tabela tem? Só para a gente olhar rapidinho na nossa guia dados. Vou voltar na guia dados, clicar aqui na tabela calendário. Ela vai ter basicamente 3 colunas. A primeira coluna vai ser a coluna com todas as datas do período que está sendo analisado, que é 2016 a 2018. A gente tem uma segunda coluna só com o mês, que vai ser o mês e o ano, e a gente tem uma coluna só com o ano, se a gente quiser fazer uma análise anual, por exemplo. Tudo bem? Então, voltando aqui na minha guia relatório, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse total de pedidos e visualizar quanto que foi no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês e assim por diante. Como que eu faço essa divisão? Eu vou pegar minha coluna de mês e vou jogar para linhas. E quando eu fizer isso, ó, primeiro, repare o que aconteceu. Ele não colocou para mim todos os meses. Ele colocou, na verdade, todos os anos. Por que ele fez isso? Porque como tem muito mês, ele automaticamente fala, não, calma aí, tem muito mês, tem muita informação, eu vou agrupar para você. Só que nesse caso, que ele agrupou por ano, para a gente não faz muito sentido. Eu quero desagrupar e eu quero falar para ele, mostrar mês a mês para mim. Como que eu faço para desagrupar? Eu vou clicar, tá vendo aqui no mês que a gente colocou, que tem a setinha para baixo? Você vai clicar no mês, na setinha para baixo, e vai... tá vendo que ele criou essa hierarquia de datas para agrupar os anos? Eu não quero isso. Eu quero ver todos os meses. Então, eu vou clicar aqui em mês, e quando eu clicar em mês, repara, tá lá, janeiro de 2016, quantos pedidos, fevereiro de 2016, tantos pedidos, e assim por diante. Então, repara basicamente o que aconteceu. O total de pedidos geral era 71.442. Quando a gente pegou os meses e jogou nas linhas, automaticamente ele calculou quantos desses pedidos, 71.442, quantos eram para janeiro de 16, quantos eram para fevereiro de 16 e assim por diante, beleza? Tá, só que aí qual que é a grande ideia? Primeiro, a gente tem as vendas de cada mês, só que eu sempre vou querer saber como que tá as vendas desse mês com relação ao mês passado. Como que eu faço essa comparação desse mês com relação ao mês passado? A gente vai ver uma fórmula que vai fazer isso, tudo bem? Então, o meu objetivo vai ser criar uma segunda medida, que não só vai ser o total de pedidos, mas vai ser o total de pedidos sempre do mês anterior. Então, aqui, por exemplo, em fevereiro, eu quero que ele me mostre as vendas de janeiro. Em março, eu quero que ele mostre as vendas de fevereiro. Em abril, eu quero que ele mostre as vendas de março. Por quê? Para eu sempre poder comparar mês a mês e ver se ele sempre está crescendo mês a mês, tudo bem? Como que eu faço essa fórmula? Vou clicar com o botão direito para adicionar uma nova medida e vou clicar aqui em nova medida para criar uma nova fórmula. E aí, vamos lá. Pensa comigo o seguinte. Primeiro, a gente vai querer fazer o quê? A gente vai querer pegar o total de pedidos que a gente calculou, só que a gente vai querer fazer um pequeno detalhe com ele. A gente vai querer deslocar ele sempre um mês para trás. Ou seja, quando eu visualizar as vendas de fevereiro, eu quero ver as vendas de janeiro. Quando eu pegar o mês de março de 2016, eu quero ver as vendas de fevereiro. Então, eu sempre quero ver as vendas sempre do mês anterior. E qual é a fórmula que a gente cria para usar, para deslocar entre esses meses? Vai ser uma fórmula chamada DateAdd, que a gente vai ver, beleza? Estou escrevendo aqui só como um rascunho mesmo, mas vai ser essa fórmula chamada DateAdd. Ela basicamente vai deslocar os períodos que a gente vai querer analisar, tudo bem? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer essa fórmula? Eu vou colocar aqui primeiro o nome da medida que eu vou criar, e aí o nome pode ser, por exemplo, pedidos do mês anterior, beleza? E aí eu vou colocar o sinal de igual para fazer minha fórmula. E aí vamos pensar rapidinho o seguinte, o que eu vou querer fazer na prática é, eu quero sempre filtrar da minha tabela os pedidos do mês anterior. E aí qual é a fórmula que a gente usa no Power BI para filtrar alguma informação, para filtrar um dado na tabela? A gente usa a fórmula Calculate, tudo bem? Então, o que eu vou fazer na prática? Lembra que eu falei que a gente vai usar a fórmula DateAdd para deslocar os períodos?
essa fórmula, ela vai filtrar para a gente sempre o mês anterior. Só que como que eu faço primeiro para criar filtros dentro do Power BI? Eu tenho que usar essa fórmula chamada Calculate. E aí essa fórmula Calculate, lembra, ela vai pedir duas informações para a gente. Primeiro, qual é a expressão que eu quero calcular e qual é o filtro que eu vou querer aplicar. E aí sim, quando eu for falar o filtro que eu quero aplicar, aí eu vou colocar aquela fórmula chamada DateEdge que vai filtrar para mim sempre o mês anterior. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é, qual é a expressão que eu quero calcular? Eu quero calcular o total de pedidos. E aí eu posso fazer uma fórmula aqui para calcular o total de pedidos, ou eu posso usar alguma medida que já esteja pronta, beleza? Então, já que eu já tenho uma medida pronta chamada total de pedidos, que calcula isso para mim, vou falar que eu quero calcular o total de pedidos. Então pronto, ó, comecei a preencher, tá aqui, ó, vou dar 2 cliques, preencheu para mim o total de pedidos. Ponto e vírgula. Só que agora que entra o seguinte, porque eu quero calcular o total de pedidos sempre do mês anterior, nunca desse mês, beleza? E como que eu faço para sempre voltar um mês atrás? Aí sim, dentro desse meu filtro, eu vou ter que usar aquela fórmula chamada DateEdge, tudo bem? Então eu escrevi aqui DateEdge, pronto, vou dar um tab para ele abrir a fórmula para mim. E aí, como é que funciona essa fórmula? Basicamente a fórmula, ela vai ter 3 argumentos, 3 informações que eu tenho que passar. A primeira informação é datas, ou seja, qual é a coluna onde eu tenho todas as datas do período que eu estou analisando. Logo depois, o número de intervalos que eu quero deslocar. Se eu quero deslocar um mês para trás, o número de intervalos vai ser -1. Se eu quiser sempre deslocar um mês para frente, vai ser 1. Se eu quiser deslocar 2 meses para frente, vai ser 2, beleza? E aí logo depois, o intervalo, ou seja, se eu quero deslocar em meses, em anos, em dias, em trimestres e assim por diante. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, qual é a coluna que tem todas as datas? Qual é a coluna de alguma das minhas tabelas que tem todas as datas do período que eu estou analisando? Vai ser aquela coluna que a gente viu chamada datas, que está lá no nosso calendário, tudo bem? Então vou colocar aqui datas. Pronto, escrevi datas e aí já apareceu. Calendário, datas. Pronto. Vou dar um tab e ele preencheu para mim. Ponto e vírgula. Sempre que eu for analisar, eu quero deslocar quantos períodos, quantos meses, nesse caso. Vai ser um mês para trás, um mês para frente, 2 para trás, 2 para frente. Sempre eu quero analisar um mês anterior. Então vai ser um mês para trás. Nesse caso, então, -1, beleza? E aí, quando a gente apertar ponto e vírgula, ele vai pedir para a gente o seguinte, ó, beleza, você quer deslocar para trás, mas você quer deslocar um dia para trás, um mês para trás, um trimestre ou um ano. No nosso caso, a gente quer um mês. Então, eu vou apertar no month, beleza? Cliquei 2 vezes, pronto, nossa fórmula está feita. Então, fechei o parênteses aqui, no caso do DateEdge, e vou fechar mais um parênteses para fechar a fórmula do Calculate. Então, a partir do momento que eu der um Enter, vamos lá, repara o que vai acontecer. Ele criou essa fórmula chamada pedidos do mês anterior. E aí, o que a gente fez? Só para dar uma rápida recapitulada. A gente falou que eu quero calcular o total de pedidos, mas eu quero fazer um filtro na minha tabela. Qual que é o filtro que eu quero aplicar? Eu quero que ele nunca pegue os pedidos daquele mês. Eu quero que ele sempre pegue os pedidos do mês anterior, ou seja, do mês -1, mês passado, tudo bem? E como que eu faço isso? Como que eu faço para ver se deu certo? Eu vou pegar aqui pedidos do mês anterior, vou clicar e jogar para dentro de valores. E aí, repara o que aconteceu aqui pra gente, ó. Tá lá, janeiro de 2016 vendeu 1.915. Fevereiro de 2016 vendeu 1.334. E logo do lado, o que ele faz pra gente? Ele mostra pra gente o total de pedidos sempre do mês anterior. E aí agora eu consigo comparar mês a mês como que eu tô andando, se eu tô crescendo ou não meu faturamento, se eu tô crescendo ou não meu total de pedidos. Então tá vendo, ó, aqui em fevereiro eu já consigo ver que as vendas de fevereiro foram piores que as vendas de janeiro. Aqui, por exemplo, em março, foram piores do que as vendas de fevereiro. As vendas de abril foram melhores do que as vendas de março e assim por diante. Só que agora tem um pequeno detalhe. A gente já conseguiu analisar o total de pedidos geral e o total de pedidos do mês anterior. Só que lembra que ele estava pedindo para a gente lá na análise? Ele estava pedindo para a gente que a meta não é só crescer todo mês. A meta é crescer 2%, pelo menos, beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu quero visualizar, além de tudo, como que ele está com relação à meta. Então, repara, por exemplo, aqui no caso de fevereiro, ele vendeu 1.334. No mês anterior, que era janeiro, ele tinha vendido 1.915. Qual que era a meta? A meta é sempre as vendas do mês anterior mais 2%. Ou seja, a meta de vendas de fevereiro seria 1.915 mais 2%.
Então é isso que a gente vai querer fazer. A gente vai querer criar uma fórmula para avaliar para a gente qual é a meta de crescimento dos pedidos da empresa. E aí como que a gente vai criar essa fórmula? De novo, vou clicar com o botão direito dentro da minha tabela e vou criar uma nova medida, beleza? E aí tá lá, o nome da medida pode ser qualquer um, mas só para ficar intuitivo, vou chamar aqui de meta de pedidos mensal, beleza? Eu vou colocar o sinal de igual e a fórmula que eu quero aplicar é a seguinte: eu sempre quero que ele analise as vendas do mês passado e acrescente 2%, beleza? Se eu vendi 1.915 em janeiro, então no mês seguinte eu tenho que crescer mais 2%. Então minha meta de pedidos sempre vai ser o total de pedidos do mês passado mais 2%, beleza? Então vai ser pedidos do mês anterior, dei 2 cliques aqui, vezes, como é que eu acrescento 2%? Só multiplicar por 1,02, tranquilo? Que é como se eu estivesse somando 2% nesse valor. Pronto. Quando eu der um Enter, repara, apareceu para a gente aqui, ó, meta de pedidos mensal. Então, eu vou pegar a meta de pedidos, vou jogar para dentro de valores só para conseguir visualizar o resultado. E aí, dá uma olhada para a gente aqui no seguinte, ó, tá lá, total de pedidos, pedidos do mês anterior e a meta de pedidos mensal. Então, automaticamente para a gente já consegue saber qual foi as vendas daquele mês e qual foi a meta para a gente ver se está bom ou se está ruim com relação à meta. Perfeito. Então, agora que a gente já fez esses 3 valores que a gente precisava, que era total de pedidos do mês anterior e a meta de pedidos, a gente vai conseguir criar o nosso KPI, a nossa análise, beleza? Nosso indicador. Então, vou voltar aqui no relatório, vou inclusive criar uma nova página aqui do lado. E aí, o que eu quero fazer com essa nova página? Eu vou criar esse KPI, que é basicamente essa visualização com uma setinha azul para cima e uma setinha vermelha para baixo, beleza? Pum, cliquei aqui. E vamos lá. Quais informações a gente tem que passar para o KPI funcionar? São 3 informações, tá vendo aqui, ó? Indicador, eixo da tendência e metas de destino. Basicamente, a informação que eu estou analisando, o indicador que eu estou avaliando é o número total de pedidos. Então, o indicador que eu estou analisando é total de pedidos. Então, vou pegar total de pedidos e jogar para indicador, beleza? Por enquanto, não apareceu nada. Como que eu faço, então, para aparecer alguma coisa? Tem mais 2 informações que eu tenho que preencher. Primeiro, eu tenho que preencher o eixo da tendência. O que é o eixo da tendência? Vão ser basicamente o período onde eu vou querer analisar. Se eu for querer analisar em meses, eu vou colocar o campo de mês. Se eu for querer analisar de forma anual, eu vou jogar o campo de ano, beleza? Se eu for querer analisar de forma diária, eu vou jogar o campo de datas. No caso, a gente está querendo fazer uma análise mensal dos pedidos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a coluna de mês e vou jogar para eixo da tendência, tudo bem? E aí já apareceu um valor lá para a gente, 3.526. E aí, antes da gente entender 100% o que é esse número, vamos só preencher a última informação que ficou faltando, que é meta de destino. O que é essa meta de destino? É qual é a meta que a gente quer chegar para saber se o indicador está bem ou se o indicador está mal. No caso, a meta a gente já criou, que era a meta de pedidos mensal, tudo bem? Então, vou pegar essa meta e vou jogar para metas de destino. E aí, dá uma olhada no que aconteceu aqui para a gente. Basicamente, ele mostrou um número, que era 3.526, e pintou o KPI de vermelho, ou seja, parece que o nosso indicador está ruim. Agora, vamos tentar entender como que a gente faz para ler esse gráfico, como que a gente faz para entender e analisar realmente o que está acontecendo. O que é esse 3.526? 3.526 é o número de pedidos de um determinado mês. Que mês é esse? Vamos voltar lá na nossa matriz e vamos tentar analisar. Voltei aqui na matriz, vou dar um zoom, e aí 3.526, se a gente olhar lá embaixo, ó, dá uma olhada lá embaixo, 3.526 é o número de pedidos do último mês que eu tenho na minha tabela, que é dezembro de 2018, beleza? Então, ele sempre vai colocar por padrão para você o mês mais recente que você tem na sua tabela. Tranquilo? Que no caso foi dezembro. Então, esse foi o 3.526. Só que qual que era a meta de vendas daquele mês? A meta de vendas era 3.606. Só que pensa o seguinte, se a gente vendeu 3.500 e a meta era 3.600, quer dizer que foi um mês ruim, foi um mês abaixo da meta. Por isso que ficou pintado de vermelho ali pra gente, tranquilo? Ficou pintado de vermelho porque vendeu 3.526, só que se a gente olhar aqui embaixo, ó, tá vendo que a meta era 3.600, ou seja, 3,61 mil? Então, ele já mostra pra gente que tá ruim com relação à meta e que ele tá, se a gente olhar aqui embaixo pequenininho, ó, 2,24% abaixo da meta, que indica que foi ruim nesse mês. E aí, só pra gente tentar melhorar um pouquinho a formatação desse cara aqui, tá vendo que o título tá meio esquisito, ó? Total de pedidos, e tá meio claro, não dá pra ler muito bem. O que eu vou fazer com esse KPI? Eu vou clicar aqui nele, vou clicar aqui nos formatos e vou formatar ele. E aí, como é que eu vou fazer para formatar ele? Vou procurar aqui a opção do título, vou clicar
E aí o texto do título eu vou mexer. Então, vou apagar esse título aqui e vou botar total de pedidos mensal. Tranquilo? Pronto, dei Enter. E aí eu vou mexer na cor da fonte do título para deixar ele preto, botar ele alinhado mais no centro e aumentar um pouquinho o tamanho da fonte dele só para ficar mais visual, beleza? E aí, uma coisa legal da gente fazer no KPI, para a gente poder não só analisar o último mês, mas para poder analisar qualquer mês, é o seguinte, ó, vou clicar fora e vou colocar um filtro, tipo uma linha do tempo para eu poder escolher qual é o mês que eu quero fazer uma análise. Então, vou clicar aqui nessa segmentação de dados, que vai ser o filtro que a gente vai colocar, beleza? E segmentação de dados, vou colocar, por exemplo, mais aqui em cima, e logo aqui eu vou querer colocar uma linha do tempo. Como é que eu faço para inserir uma linha do tempo para analisar nos meus gráficos? Eu vou pegar a coluna de datas, tranquilo, que vai ter todas as datas do período que eu quero analisar, e vou jogar automaticamente para campos. E aí, repara o que acontece quando eu jogo as datas para a segmentação de dados. Ele basicamente criou para mim aqui em cima uma linha do tempo. Essa linha do tempo, tá vendo que está mostrando aqui, ó, 1º de janeiro de 2016 e logo depois 31 de dezembro de 2018? Então, aqui, basicamente, ele está falando para a gente qual é o período que a gente está analisando, beleza? E aí, lembra, esse 3.526, ele é o total de pedidos do último mês. Qual era o último mês? Dezembro de 2018. Agora, se eu quiser visualizar de outro mês, por exemplo, quero saber como que foi setembro de 2018. O que eu vou fazer? Ou posso clicar aqui e mexer, ou então eu posso selecionar aqui qual é a data que eu quero analisar. Vou botar, por exemplo, aqui, ó, selecionar um mês, setembro, e vou pegar o último dia de setembro. Pronto. Tá vendo, ó? Setembro vendeu 2.420 e foi bom com relação à meta, que era 1.800. Então, se a gente voltar aqui, lá na nossa matriz, só para a gente conseguir visualizar 100% o que está acontecendo, ó, setembro de 2018 vendeu 2.420. Qual que era a meta? 1.800 e pouco. Então, ele foi bom com relação à meta. Então, repara que agora você tem basicamente um indicador 100% dinâmico. À medida que você for mexendo aqui nos valores do gráfico, ele sempre vai te mostrar como que foram os valores de venda daquele mês e como que eles estão com relação à meta, beleza? Então, por exemplo, ó, outubro de 2017 foi ruim, agosto de 2017 foi ruim, mas a gente consegue visualizar alguns meses que foram bons, como, por exemplo, setembro de 2018 e assim por diante. Então, agora repara que você tem um indicador automático que sempre vai te indicar se você está bom ou se você está ruim com relação à meta. E aí, só para relembrar rapidinho, o que você vai precisar para calcular esse indicador? Você vai precisar essencialmente de 3 coisas. Você vai precisar do indicador que você está analisando, seja pedidos, faturamento, seja lá o que for, do eixo da tendência, que é se você está analisando de forma mensal, de forma anual ou de forma diária, e uma meta de destino. E para calcular a meta, lembra, a gente usou aquela formulazinha. Primeiro, antes de calcular a meta, a gente criou aquela fórmula sempre para deslocar um mês para trás, porque a nossa meta era crescer 2% com relação ao último mês, tudo bem? Então, espero muito que você tenha curtido essa aula. Domingo que vem tem muito conteúdo maneiro aqui para você. E aí só comenta aqui embaixo o que você achou da aula. Dá uma nota para você agora no seu nível de Power BI, de 1 a 5. Depois dessas várias aulas que você está assistindo. Você já melhorou? Já chegou ali no nível 1,5, no nível 2? Ou você já está fera, já está nível 4, nível 5? Comenta aqui e me comenta também o que mais você quer aprender de Power BI, que eu vou ler os comentários um por um e vou gravar para você, tudo bem? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.